As atividades que movem a economia brasileira. De acordo com o Banco Mundial, em 2020, o Brasil apresentou o 12º maior produto interno bruto PIB do mundo. Denomina-se PIB todo o valor de bens e serviços, ou seja, toda a riqueza produzida dentro do território de um país por atividades como indústria, extrativismo, agropecuária, prestação de serviços, comércio, transportes e comunicação. Produto interno de alguns países do mundo em bilhões de dólares em 2020. Produto Interno Bruto PIB refere-se a toda a riqueza de todos os setores da economia produzida por um país. Navios carregados de contêineres no porto de Navegantes em Santa Catarina no ano de 2022. Mesmo ocupando posição de destaque do cenário internacional, o PIB brasileiro ainda está distante dos países mais ricos e industrializados do mundo, como os Estados Unidos e o Japão. No entanto, isso não impede que o Brasil apresente uma economia competitiva e geradora de riquezas. Nos últimos anos, as exportações brasileiras têm se mostrado bem diversificadas, envolvendo minérios, produtos agropecuários, também produtos já transformados como produtos metalúrgicos, açúcar e suco de laranja e óleos vegetais. Alguns produtos industrializados como calçados, caminhões, ônibus, até mesmo aeronaves, também vem ganhando espaço na pauta das exportações brasileiras. A agricultura brasileira, além de fornecer matéria-prima para a indústria, é responsável com a pecuária por cerca de 7% de toda a riqueza gerada no país. A pecuária brasileira. A criação de animais é uma atividade desenvolvida praticamente em todo o território brasileiro. O gado bovino, suíno e as aves estão entre as principais criações do Brasil existentes. Também criações que são peculiares a algumas porções do país, como a de búfalos no estado do Amapá e na ilha de Marajó, no estado do Pará, e de caprinos na região Nordeste. Assim como a agricultura, a atividade pecuária brasileira evoluiu consideravelmente nas últimas décadas. Praticamente até a década de 1990, grande parte das criações do Brasil era praticada de maneira extensiva, ou seja, o gado vacinado contra as principais doenças ficava solto nas pastagens sem maiores cuidados. A produção industrial brasileira corresponde com cerca de 19% de toda a riqueza gerada no país, segundo o IBGE. Em 2020, o Parque Industrial Brasileiro contava com aproximadamente 303 mil indústrias. Atualmente, o Parque Industrial Brasileiro se destaca nos ramos metalúrgico e siderúrgico, petroquímico, o papel de celulose e bebidas e alimentos, confecção e calçados. No entanto, a atividade industrial de alta tecnologia vem ganhando cada vez mais espaço com a fabricação. Por exemplo, os computadores, aviões e até mesmo satélites artificiais. Na imagem, podemos ver que principais tipos de indústrias, os pontos em vermelho são os bens de produção, que são siderúrgica, metalúrgica, metal elétrico e telecomunicações, produtos minerais e madeiras e borracha e etc. Os pontos verdes são bens de consumos duráveis, como equipamentos, que são ferramentas, máquinas de mecânica, cimento e etc. E os pontos roxos são
Bens de consumo não duráveis, como alimentos, tecidos, bebidas, vestuário, calçado e automóvel e etc. E aqui, o, aqui é a capital federal e estadual e os outros pontinhos são as capitais estaduais e a, o ponto quadrado são a capital federal do Brasil. Atividade extrativa no Brasil. O extrativismo, denominação dada à atividade econômica baseada na exploração de recursos minerais, vegetais ou animais diretamente da natureza, é muito praticada no Brasil, geralmente desenvolvida no espaço rural. Essa atividade é praticada no país de duas maneiras distintas. O extrativismo mais difundido é antigo, desenvolvido no Brasil, ocorre por meio de instrumentos simples e técnicas rudimentares. Entre as formas de extrativismo mais tradicionais temos a extração de resinas de plantas e árvores, como o látex e a colheita de frutas e a pesca e a caça artesanais, que são pouco agressivas ao meio ambiente, desde que praticadas de maneira responsável e nas épocas corretas, respeitando a produção natural das espécies. O extrativismo desenvolvido com base em técnicas e equipamentos sofisticados geralmente ocorre em áreas de grande exploração e denomina-se em indústria extrativa mineral. No caso dos minerais, esta atividade ocorre onde se extraem minérios de áreas mais profundas do subsolo ou do núcleo rochoso de muros. A mineração é muito praticada no Brasil, sobretudo nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso.